Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da Em Frente. Vamos falar sobre um tema que vocês pediram muito aqui já para mim, que é a anotação de enfermagem. Mas nós vamos falar hoje sobre a anotação de enfermagem na prática. Vamos ver aqui, inclusive, juntos, exemplos de anotações de enfermagem. Vamos juntos aqui treinar para você conseguir identificar as suas dificuldades e ver no que você pode melhorar. A anotação de enfermagem é um tema muito importante, inclusive é tema de questão de prova, né, para quem está focado aí em concursos públicos, em residências, em processos seletivos. A gente tem inclusive situações em que é cobrado ali do profissional já na seleção uma anotação de enfermagem para ver até onde o profissional ali é capaz de escrever de forma clara, concisa. Então hoje eu vou trazer aqui várias dicas, né, elementos importantes para você melhorar a sua anotação de enfermagem. Mas antes disso, já vai se inscrevendo no canal, ative as notificações, siga as nossas redes sociais e lá no nosso site você também encontra vários materiais que são focados aí na sua aprovação. Você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Para você conhecer os nossos materiais, é só você acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora emfrenteenfermagem.com.br. Então vamos prosseguir aqui para o nosso vídeo de hoje. Por que é importante, né, a gente falar sobre a anotação de enfermagem? Porque a anotação de enfermagem é o registro, né, de todo o processo de cuidado que a gente faz com o paciente. Todos os procedimentos realizados, tudo aquilo que a gente faz de cuidado tem que ser registrado no prontuário do paciente. E a gente tem duas formas de registrar. Uma delas é a anotação de enfermagem. O enfermeiro vai fazer a evolução de enfermagem, que é a privativa dele, né? Técnico auxiliar não faz evolução, mas a anotação de enfermagem é para todos os profissionais da categoria, né? Então não tem como fugir da anotação. Por quê? Porque você vai ter que registrar tudo aquilo que foi realizado com o paciente. Além disso, a anotação de enfermagem é um ponto de comunicação entre os profissionais, né? A equipe de enfermagem consegue se conversar através da anotação. Se eu estou pegando o plantão agora, eu olho o prontuário e eu consigo ver as anotações anteriores e com isso, eu consigo ver a evolução desse paciente ao longo do dia, tudo o que foi feito com esse paciente. Não só a equipe de enfermagem vai acessar esse prontuário, mas os outros profissionais também, né? O médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, todos os profissionais irão compartilhar do prontuário e todas as anotações de enfermagem estarão ali, contribuindo com a qualidade do cuidado. Até mesmo o médico, quando ele quer ver ali o histórico daquele paciente, a evolução daquele paciente para saber, no momento ali de definição do diagnóstico, ele também considera essas anotações. Então, tudo que é realizado com o paciente, a gente registra. Essas anotações são, por vezes, auditadas, a gente tem ali a anotação como um indicador até. A gente consegue perceber o nível de cuidado, a qualidade do cuidado que está sendo ofertada pelo simples fato de ler uma anotação de enfermagem. Então, isso é só para você pensar na importância, né, desse procedimento que muitas pessoas negligenciam, realizam de qualquer forma, não se preocupam em fazer uma anotação minuciosa, e isso traz uma série de dificuldades aí no trabalho em equipe e, consequentemente, se reflete no paciente. Uma anotação de enfermagem bem feita, ela possibilita a gente realmente acompanhar a evolução do paciente. A gente consegue identificar problemas e, com isso, tomar medidas mais assertivas, decisões mais assertivas sobre o tratamento. Quais são os erros mais comuns que a gente encontra numa anotação de enfermagem? O primeiro deles é a falta de clareza e de objetividade, né? Tem muitos profissionais que escrevem, mas não escrevem de forma clara, fica um texto confuso, uma pessoa que tem dificuldade de formular a frase de forma coerente, né, com clareza, de um jeito que você lê e você entende o que foi feito. Falta de objetividade, então o profissional ele não consegue ali sintetizar
as informações que são realmente necessárias, que são mais importantes, e às vezes acaba escrevendo muito, mas não fala aquilo que a gente precisa realmente ler. Então, falta objetividade. E a anotação de enfermagem, a gente vai ver que ela é objetiva. Você simplesmente vai registrar aquilo que você fez. Então, a anotação de enfermagem, ela é objetiva, mas às vezes, quando a gente lê uma anotação, a gente sente falta dessa objetividade. Outro erro também bastante comum é a ausência de dados importantes, né? Deixa de anotar os sinais vitais, o medicamento que foi administrado, o horário em que o procedimento foi realizado. Então, falta dados, falta informações, a anotação não está completa, a gente percebe que tem lacunas ali, né? A gente fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Faltou a dieta, ou então faltou o registro do banho, faltou o curativo. Então, a gente percebe que faltou informações, faltaram dados ali registrados. Outro erro também bastante comum é o uso de linguagem inadequada, uso de siglas e abreviaturas não padronizadas. A gente tem as siglas, né, e abreviaturas que são aceitas nacional e internacionalmente na comunidade médica. Então, tem aquelas siglas que são padrão, que se você anotar, todos os profissionais, quando pegarem a sua anotação, vão saber do que você está falando. Mas, às vezes, o profissional, por falta de conhecimento, né, acaba usando siglas que ninguém conhece, né? A gente olha assim e fala, nossa, não entendi, o que é isso aqui? Ou então, uma abreviação, né, que dificulta ali o entendimento da frase por completo. Então, esse também é um erro bastante comum. Usar uma linguagem inadequada, um português ali que não segue a norma culta, né, da língua portuguesa, então a gente não consegue entender mesmo o que está registrado. Então, esses são os erros mais comuns que a gente encontra numa anotação de enfermagem. E quem trabalha no dia a dia sabe do quanto isso dificulta o trabalho, né, do quanto isso se reflete também na nossa assistência, porque a gente depende dessas informações para garantir um cuidado com qualidade para o paciente ou para a sua família. E pensando nesses erros que são mais comuns, como é que a gente pode, né, melhorar a anotação de enfermagem ou fazer uma anotação de enfermagem de forma correta? Sem dúvidas, uma das formas de você começar a sua anotação de enfermagem de forma correta, né, é identificar o paciente. Então, sempre você vai identificar o paciente. A gente vai checar o paciente ali no prontuário, se certificar de que você está anotando no prontuário certo. Esse cuidado é muito importante, por exemplo, quem faz pré-consulta, pós-consulta. Por quê? Porque atende vários pacientes naquele mesmo dia e todos esses atendimentos também serão registrados. E aí, às vezes, deixa para anotar tudo depois, né? Tudo junto e misturado. E aí você se perde, não sabe qual foi o paciente, acaba anotando no paciente errado. Isso não pode acontecer, né? Então, a gente vai procurar identificar o paciente, pegar o prontuário correto e anotar o procedimento que foi realizado para aquele paciente. Um outro ponto importante é a data, né, dessa anotação de enfermagem. Porque quando você faz a anotação, você está fazendo o quê? Você está descrevendo algo que foi feito. É como se você narrasse literalmente os cuidados de enfermagem que você realizou. E é importante você também se lembrar de que o prontuário não vai ser acessado só por você. A gente vai ter vários outros profissionais registrando depois informações. Quando a gente olha, né, as anotações de enfermagem, tem toda uma questão de ordem cronológica, né? Então, por isso que a gente coloca ali a data e o horário também daquilo que a gente está informando, né? Então, a gente tem que ter aqui, ó, o horário sendo informado também. Porque depois, logo na sequência, o colega que vai assumir o plantão, o próximo plantão, ele vai dar continuidade no cuidado e o registro vai estar ali na ordem certinha, cronológica, tá? Então, data e hora é fundamental, é um requisito aqui para a gente conseguir deixar a anotação o mais claro possível. Aqui na anotação de enfermagem, como eu falei para vocês, a gente faz uma descrição dos procedimentos. Mas essa descrição, ela tem que ser clara, ela precisa ser clara. O que é ser claro, professora? É garantir que quem vai ler a minha anotação consiga entender o que eu falei. Tem algumas coisas que às vezes pra gente é óbvio. Às vezes você vai falar assim, eu não vou colocar isso aqui porque isso aqui é óbvio que vão entender. Mas não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Às vezes aquilo que para você é óbvio, para o outro profissional não é. E quando a gente fala de anotação de enfermagem, a gente tem que ser o mais detalhista possível, mas a gente tem que ser objetivo ao mesmo tempo.
Então, eu preciso que a informação seja dada sem muita enrolação, né, com objetividade, mas que seja clara, que a pessoa que está lendo consiga entender o que está escrito, né? E aqui a gente fala de concisão, né? Você vai ser preciso, conciso na informação que você está dando. A gente também vai registrar os dados que são mais importantes. Um deles é o horário, como eu falei para vocês. A gente vai registrar os medicamentos que foram administrados, os sinais vitais, qualquer interação que a gente faça com o paciente. Às vezes você já fez tudo, já fez sinais vitais, já fez medicação, e às vezes você está ali transitando dentro da enfermaria, né? Às vezes tem vários pacientes numa mesma enfermaria, e um deles te chama. E aí você acaba conversando com aquele paciente, ele ali te traz demandas, não foi nada planejado, você estava passando por ali, ele te chamou e te trouxe uma demanda. Isso também vai ser registrado, isso também tem que ser anotado, porque naquele momento de interação com o paciente, nem que seja uma conversa, né, uma escuta terapêutica que você está fazendo, já é uma intervenção. Então, mesmo aquele momento em que você parou para conversar com o paciente, né, de uma forma despretensiosa, ele te chamou para conversar, para apresentar alguma demanda, na maior parte das vezes, são informações compartilhadas que a gente consegue, inclusive, aproveitá-las para o cuidado, né? Às vezes o paciente te apresenta uma questão social que, se você for um profissional sensível, ali naquele momento você já capta aquela informação, você fala, opa, eu tenho que falar com o psicólogo, eu preciso falar com o assistente social, porque esse paciente está me trazendo uma outra demanda. Então, às vezes, não vai ser só aquilo que está prescrito para você fazer naquele plantão. O paciente vai te trazer outras demandas que não estavam ali dentro, né, da sua rotina e que podem ser importantes, né, de você intervir. Eu mesma já me deparei com várias situações, principalmente em visita domiciliar, onde a gente capta muitas informações e a gente percebe muitas necessidades e a gente acaba fazendo muito mais daquilo que a gente tinha planejado, porque a gente consegue perceber situações, necessidades que vão além daquilo que a gente já está acostumado a ver. Às vezes você vai fazer uma coleta de Papa Nicolau, né, uma consulta de enfermagem, a paciente foi para fazer um determinado procedimento, mas ali no momento da interação, ela te trouxe outras demandas, ela contou a história de vida dela, ela mostrou um pouco da realidade dela e você já percebeu outras necessidades. Tudo isso tem que ser registrado, porque nesse momento de interação, de escuta, de proposta de intervenções, porque você às vezes se coloca ali à disposição para tentar, né, ajudar da melhor maneira possível, isso já é uma intervenção, isso é um cuidado que você está ofertando. Então isso também vai ser anotado, tá? Então a gente vai registrar os dados que são importantes. Para fazer a anotação de enfermagem de qualidade, a gente vai também utilizar o quê? Uma linguagem apropriada. E aqui, gente, a gente entra num ponto, assim, de muito debate, de certa forma, né? Porque quando a gente fala de linguagem apropriada, a gente não fala só da linguagem científica, dos termos técnicos, né? Enfim, a gente fala de coisas básicas, como, por exemplo, o domínio da norma culta da língua portuguesa. Se você percebe que você tem dificuldade de construir uma frase com coerência, com coesão, né? Uma frase que não gere ambiguidade, ou seja, não dê duplo sentido, não altere ali na interpretação do que está sendo dito. Se você tem essas dificuldades, né, você precisa melhorar a sua língua portuguesa. E isso gera uma série de problemas, né? Porque se você não coloca ali a frase de maneira certa, coerente, você gera várias interpretações que podem ser erradas sobre aquilo que você está escrevendo. Então, a gente não fala só da parte de técnica, de conhecimentos técnicos, mas também dessa parte de domínio da norma culta da língua portuguesa. Felizmente, hoje a gente tem vários recursos, né, para facilitar isso. Você pode procurar aulas, até mesmo aqui no YouTube, de canais que trabalham, né, com aulas voltadas para a língua portuguesa, para você melhorar essas habilidades. Porque até no concurso público você vai precisar, né, da língua portuguesa, porque é um conhecimento básico, primordial para qualquer área, para qualquer profissional, tá? E aí, quando a gente fala de linguagem apropriada, claro que a gente fala também da linguagem científica, dos termos técnicos adequados. Às vezes a gente percebe uma dificuldade muito grande pela falta de vocabulário, por desconhecer os termos técnicos. Às vezes você escuta assim falar, o paciente está urinando por conta própria.
Qual seria a forma correta? Não é paciente urinando por conta própria. O paciente, você vai anotar, paciente apresenta diurese ou micção espontânea. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, o paciente está com problema para respirar, tem alguma coisa errada ali, não está respirando muito bem, não. O que ele está querendo dizer? Que o paciente está com dificuldade respiratória. Qual é o termo técnico para dificuldade respiratória? Dispneia. Então, na anotação de enfermagem, você vai anotar que o paciente está apresentando dispneia. Você não vai colocar que o paciente não está conseguindo respirar. Você vai usar o termo técnico adequado. O paciente está com a pressão muito baixa. Não, o paciente está com hipotensão. Então, saber os termos, né, melhora muito a linguagem que você vai utilizar na sua anotação. E é isso que é esperado do profissional, que ele saiba minimamente os termos básicos ali, que são reconhecidos por toda a comunidade científica. As siglas também, né? A gente precisa conhecer as siglas padronizadas. SNG, sonda nasogástrica. PA, todo mundo sabe que PA é pressão arterial. Você vai usar aquelas siglas que são padronizadas, não aquelas que não existem, que você criou da sua cabeça por falta de conhecimento. Então, existe essa questão da falta de vocabulário, né? E isso vem do quê? Isso vem da falta de leitura, da falta de estudo. Como é que eu vou resolver isso, professora? Porque eu realmente não sei muitos termos. Você vai ler. Ler o quê? Ler referências de enfermagem, principalmente livros, né? Artigos da área. Por quê? Porque é onde você vai ter contato com essa linguagem científica. Ler livros de exame físico também ajuda muito, porque você vai ver lá nos livros esses termos com muita frequência e você vai se familiarizando com isso, né? Quando você lê bastante, você aumenta o seu vocabulário. Por quê? Porque você aprende novas palavras. Você lê um texto, você não consegue entender, você procura saber o que aquela palavra significa, o que aquele termo significa, e com isso você vai aumentando o seu vocabulário. Às vezes você fala, nossa, fulano fala tão bem, nossa, ele fala difícil, umas palavras meio difícil. É uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que tem uma riqueza de vocabulário. É uma pessoa que está o tempo todo em contato, né, com esse conteúdo, então ele consegue falar, ele consegue desenvolver ali a fala com propriedade, né, demonstra até muito mais confiança e segurança no que ele está fazendo. Então, ler bastante referências da área, mergulhar mesmo para você conseguir melhorar o seu vocabulário, tá? Isso vai te ajudar muito a melhorar aqui o uso da linguagem apropriada na anotação de enfermagem. E claro, gente, que a gente sempre vai assinar a anotação de enfermagem, né? A gente vai colocar o nome completo, o número do Corém e o carimbo, lembrando que o carimbo aqui é obrigatório para todos os profissionais de enfermagem. Isso aqui é o basicão, mas se você se preocupar com essas questões, você já vai melhorar muito a sua anotação de enfermagem. Aí talvez você se pergunte, mas o que eu tenho que anotar? Porque essa é uma grande dificuldade também. Às vezes você fez o procedimento, você sabe o que você fez, mas você não sabe o que você vai registrar. Qual é a informação que realmente precisa estar ali na sua anotação? O primeiro ponto, né, o que primeiramente eu diria para você que a gente vai ter dentro de uma anotação de enfermagem? Você vai anotar o que foi feito. O que você fez? Qual foi o procedimento? Foi uma punção venosa? Foi um medicamento que você administrou? Foi um banho no leito? Foi uma sondagem? Foi uma admissão do paciente? Foi uma alta? Foi um curativo? O que você fez? Você vai anotar o que foi feito. Ou seja, você vai descrever aquilo que você fez. É isso que é a anotação de enfermagem. Não tem segredo, não tem receitinha de bolo, não. É o que você fez. E você vai anotar também quando foi feito. Quando você fez? Que dia que você fez esse procedimento? Que hora que você fez esse procedimento? Lembre-se que você está descrevendo um procedimento. Então, você vai me dizer quando foi o que você fez e quando foi feito. O momento em que aquele procedimento foi realizado. O que mais você vai anotar? Por quem foi feito? Por isso que você vai se lembrar que você tem que se identificar. Vamos supor, eu preciso saber se está na hora de trocar um catéter, né? Se já deu a hora ali de trocar o acesso. Para isso, eu preciso saber em que momento isso foi feito. Beleza, tá lá anotado. E eu preciso saber também quem fez. Então, eu vou procurar o prontuário do paciente e lá nas anotações eu vou encontrar
A data, a hora, quem fez aquela punção venosa, até para eu saber se já deu tempo, por exemplo, da troca do catéter. Lembrando que durante esse tempo de permanência do catéter, esse acesso venoso também foi avaliado o tempo todo. O tempo todo foi lavado, o acesso foi salinizado para manter a permeabilidade. Eu posso ter tido algum profissional que registrou em algum momento ali a percepção de um sinal de flebite, por exemplo, né? Então, olha só a importância, né, de tudo estar descrito na anotação de enfermagem. Então, anotou o que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito, e aí você vai se preocupar em registrar como foi feito. Aí aqui no como é onde você vai detalhar bem as informações. Vai descrever minuciosamente todas as etapas daquilo que você fez, tá? Então, basicamente, é isso que você tem que ter numa anotação de enfermagem. Mas também é importante que você saiba que tudo que a gente anota é referente ao passado, porque a gente está falando de algo que a gente já fez. Então, a gente sempre vai começar escrevendo no passado. Então, você vai falar, por exemplo, administrei dipirona 500 mg via oral. Ou administrado dipirona 500 mg via oral. Por quê? Porque é do passado, você está contando algo que você já fez. Então, você nunca vai começar uma anotação de enfermagem como se você estivesse falando do futuro, como algo que você ainda vai fazer. Não, você vai anotar somente aquilo que você já fez. Por isso, a gente vai sempre mencionar a informação com referência ao passado. Então, se você tiver isso aqui na sua mente, você já vai conseguir melhorar bastante. Vamos entrar um pouquinho na parte prática? Vamos juntos aqui explorar alguns exemplos de anotações de enfermagem. Eu não quero que você se prenda a modelos de anotação de enfermagem. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? Até adquirindo materiais que já vêm lá com vários modelos de anotação de enfermagem, enfim. Isso só vai ser efetivo para você aprender se vier com a parte teórica junto, se vier com as orientações, se vier com todo o conhecimento que você precisa ter junto. Porque só você ficar olhando modelos de anotação de enfermagem não vai te ajudar. Porque na hora H, né, você não vai conseguir anotar igual, porque cada paciente é um caso, cada situação é uma situação, você vai precisar registrar as intercorrências, as queixas daquele paciente, você não vai conseguir fazer isso usando modelos. Então, modelos, eu não acho, na minha opinião, né, que é algo que vai te trazer um aprendizado efetivo. Tanto que a gente vê que muitas pessoas ficam olhando modelo, mas no final das contas a anotação continua a mesma coisa, não consegue melhorar, porque é realmente um tempo que a pessoa poderia estar aproveitando para ler livros, para melhorar o vocabulário e fica ali contando, né, com modelos prontos, tá? Mas lá no seu trabalho, na hora H mesmo, na hora que você vai precisar registrar, você não vai ter esses modelos prontos. Lembrando que a gente tem também várias situações que aumentam ainda mais o desafio nessa hora. Às vezes você está num plantão que vai ter uma intercorrência, não vai dar tempo de você anotar do jeito que você gostaria, você não vai conseguir parar para sentar, para pensar, para refletir, para lembrar dos modelos que você viu, não. Você vai ter que ser rápido, você vai ter que rapidamente processar a informação, conseguir escrever rapidamente ali a frase, porque o plantão está corrido, está acabando, teve intercorrência, você está terminando o plantão, atendendo uma parada. Como que você vai fazer isso se você não tiver a habilidade, né, necessária para você conseguir dar conta do recado? Então, não se baseie em modelos. O que eu quero é que você entenda aquilo que você tem que registrar, que você entenda o que é necessário ter na sua anotação de enfermagem, para que você seja capaz de construir a sua própria anotação de enfermagem. A gente vai juntos aqui treinar, e isso é muito importante, isso é fundamental, você treinar, se desafiar a anotar, muito mais do que você ficar lendo modelos prontos, tá? Pegue casos clínicos, casos fictícios para você anotar, para você registrar, porque quanto mais você registrar, mais você vai percebendo as suas dificuldades e mais você vai buscando melhorias, né? Você vai cada vez mais ficando mais ágil, mais rápido para anotar, principalmente em situações de emergência, de intercorrência, um plantão que está totalmente fora do controle, nem sempre a gente vai conseguir fazer do jeito que a gente gostaria e no tempo que a gente gostaria. Então, hoje a gente vai trabalhar juntos, mas eu quero que você pegue essa visão, que você não se baseie em modelos,
que eu vou trazer para você, mas sim que você busque, né, ser capaz de criar, de escrever a sua própria anotação de enfermagem. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos, inclusive baseados aí nas referências, né, nos guias de anotações de enfermagem do COFEM e do COREM. Hoje, felizmente, a gente tem vários guias disponíveis, inclusive na internet, gratuitamente, para você ver modelos de anotação de enfermagem. Mas são guias que vêm também com a parte teórica, com as informações que são esperadas, né, para você registrar sobre aquele procedimento. Porque a dúvida é sempre essa, né? O que eu tenho que anotar? Ah, eu fiz uma sondagem vesical. O que eu anoto desse procedimento? Eu fiz uma punção venosa. O que eu tenho que anotar? A dúvida também é essa, né? Então, a gente tem materiais do COFEM e do COREM que trazem esse norte do que a gente vai ter que registrar. E quanto mais você treinar, quanto mais você se desafiar, mais habilidade você vai ter com isso, tá? Então, treine bastante, busque casos clínicos, simulações, né, para você treinar. Existem questões de concurso público que lá no enunciado você pega um caso clínico, então finge que você está atendendo aquele paciente, tenta anotar aquele caso, aquilo que foi encontrado, como se você estivesse fazendo aquele atendimento, que isso vai te ajudar muito. Vamos pensar em procedimentos que sejam bastante comuns, né, da gente fazer na prática. Na verdade, qualquer procedimento que eu citasse para vocês seria comum, né? Mas a gente tem procedimentos que são realizados com mais frequência em determinados serviços, né, do que em outros, tá? Mas vamos falar um pouquinho, por exemplo, sobre acesso venoso periférico. Do que a gente está falando aqui? De punção venosa, né? Você vai fazer um acesso venoso ali para instalar, de repente, um medicamento. O paciente entrou com prescrição de medicamento endovenoso. O que você vai anotar do acesso venoso? Lembre do que eu falei para você, que é importante, né? Que não pode faltar na sua anotação. A primeira coisa que você vai começar, né, a anotar é a data e a hora dessa punção. Em que momento isso foi feito. Então, a gente já começa com a data. Então, vamos supor que esse atendimento está sendo realizado hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de maio de 2024. Então, o acesso está sendo feito hoje, dia 15 de maio de 2024. E o horário, em que horário isso foi feito? Vamos supor que você fez isso às 10 horas da manhã. Então, é assim que você vai começar a sua anotação de enfermagem, começando pela data e pela hora. Isso aqui não é porque é um acesso venoso periférico. Isso aqui vai ser feito em qualquer procedimento que você for anotar. O que mais a gente vai anotar? O motivo da punção. Por que foi necessário puncionar esse paciente? É um medicamento que vai começar? Ou é a troca de um dispositivo, deu a hora de trocar o acesso, vai ter que puncionar de novo. Qual é o motivo dessa punção? A gente também vai anotar em que local a gente fez essa punção venosa. E aí entra a parte de conhecimento de anatomia, né? Que é uma coisa que também muitas pessoas ignoram, né? Mas é uma informação que você vai precisar ter para fazer uma anotação de enfermagem, porque você vai ter que descrever em que local você puncionou. Não é possível você colocar lá, né, na informação que você puncionou a mão do paciente. Não, você vai colocar em que local, né, dessa mão você puncionou. Você não vai colocar puncionei ou puncionado o braço do paciente. Não, você vai especificar em que local você fez essa punção. Então, eu começo sempre me referindo ao passado, lembrando que eu estou aqui descrevendo algo que eu já fiz. Então, eu coloco realizada punção venosa. Aqui é o que eu fiz. Realizada punção venosa. Então, você já começou falando o que você fez. Em qual local você fez? Eu, por exemplo, fiz aqui, vamos supor, em veia basílica. Veia basílica. No terço médio da face anterior do antebraço esquerdo. Então, eu estou especificando também em que lado eu fiz isso. Então, eu coloquei a data, a hora, o que eu fiz, que no caso foi a punção venosa, onde eu fiz, qual local que eu fiz, que no caso foi a veia basílica no terço médio da face anterior do antebraço, e de qual lado eu fiz? No antebraço esquerdo, poderia ter sido no direito, tá? Então, a gente descreve minuciosamente o local onde a gente fez o procedimento.
A gente também vai registrar aqui as condições desse local. Quando você está fazendo uma punção venosa, você consegue ver a pele, né, as condições daquela pele, a condição da rede venosa, e isso também vai ser registrado. A rede venosa estava visível ou foi difícil puncionar, então isso você também está avaliando ali no momento do procedimento. Então anote também a condição desse local, né? Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, com rede venosa visível. Não tive dificuldade, consegui o acesso facilmente, rede venosa perfeita, então você vai anotar. A gente também vai anotar o número de punções. Às vezes você faz uma punção, não dá certo, tem que fazer outra. Então, a gente também vai informar se é a primeira, se é a segunda punção, se foi uma única punção. Então, eu vou colocar lá, ó, realizada. Vamos supor que eu fiz uma única punção, deu certo de primeira, né? Realizada, única punção, certo? Feito isso, você vai também informar o tipo e o calibre do catéter que você utilizou. Então, vamos supor que eu fiz com catéter sobre agulha calibre 20, né? Então, eu coloquei lá, realizada única punção com catéter sobre agulha calibre 20 gauges. Depois que você coloca o catéter, você faz a oclusão, né? Você fixa esse catéter. Então, você vai colocar ocluído com película transparente, por exemplo. Então, ocluído com película transparente e datado, né? Porque você coloca também ali na fixação a data em que aquele acesso foi puncionado, tá? Isso é importante para a gente saber a hora, né, de trocar esse acesso. Você salinizou o acesso, né? Deixou ele permeável? Então, você vai colocar segue com acesso permeabilizado. Aqui a gente pode ter tido salinização, heparinização. Você vai anotar de acordo com aquilo que foi feito. Aqui, nesse momento, pode ser que tenha intercorrências? Sim, se tiver alguma intercorrência, você vai anotar. E qual foi a providência adotada? A gente vai também anotar, por exemplo, as medidas de segurança adotada. Pode ser que tenha sido necessário utilizar tala ou contenção. Se o paciente apresentou alguma queixa durante esse procedimento, seja até de dor, né, por exemplo. Ah, não teve queixa? Você coloca sem queixas no momento. Não teve intercorrência? Você coloca sem intercorrências. O paciente queixou de alguma coisa? Não, não teve queixa. Sem queixas. Sem queixas do paciente. Porque se ele tivesse se queixado de alguma coisa, você ia informar também. Nesse momento, a gente também aproveita para orientar o paciente sobre os cuidados que ele vai precisar ter para manter aquele acesso, né, aquele dispositivo, né? Então, você vai anotar que você também orientou o paciente. Então, você coloca oriento ou orientado paciente quanto à manutenção do dispositivo. Lembrando que isso também é uma intervenção que você fez, né? Terminou de anotar, colocou todas as informações necessárias, se identifique, né? Vou colocar aqui como se eu fosse a profissional, tá? Juliana Mello. Você vai colocar lá seu número do Corém, beleza? Corém São Paulo, o número, tal. Se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem, e vai bater o carimbo, beleza? Então, você descreveu todas as informações. O que você fez, quando você fez, quem fez e como você fez. Vamos pensar em outro exemplo? Vamos falar um pouquinho de administração de medicamentos, que é um procedimento também, né, que a gente faz em todo e qualquer ambiente aí onde a gente tem um cuidado de enfermagem. Na administração de medicamentos, a gente tem algumas particularidades importantes quando a gente pensa na via em que aquele medicamento está sendo administrado, né? A gente tem a via parenteral, por exemplo, né, onde a gente vai ter, por exemplo, a administração do medicamento pela via intramuscular. Se eu estiver falando de um medicamento que foi administrado pela via intramuscular,
eu preciso ter o cuidado aqui de informar em que músculo eu estou administrando esse medicamento. Se foi no glúteo, se foi no deltoide, se foi no vasto lateral, enfim, tá? Então, esse é um cuidado que eu preciso ter quando eu falo de administração de medicamento pela via intramuscular. Então, vamos supor que você vai fazer uma anotação de um medicamento que você administrou por essa via. Então, você começa sempre com a data e a hora. Então, vamos supor que foi feito hoje, né? A data em que eu estou gravando esse vídeo, ok? E a hora. Vamos supor que a gente fez isso ao meio-dia, beleza? Começo, então, informando o que eu fiz. Eu administrei um medicamento. Então, eu começo. Administrado. Ah, o que você administrou pela via intramuscular? Vamos supor que eu administrei estradiol mais noretisterona. 5 miligramas, vou colocar aqui a apresentação, né, dos fármacos, 5 miligramas mais 50 miligramas, conforme prescrição médica. Eu não estou fazendo nada na minha cabeça, eu estou seguindo uma prescrição médica. Lembrando que só o fato de você checar lá na prescrição médica não dá validade legal para esse registro, tá? Você pode checar, você vai checar na prescrição, mas você precisa também anotar, tá? Isso é regra definida aí pelo COFEN. Então, você colocou lá, administrado o medicamento, né? Você vai informar o medicamento conforme a prescrição médica. Qual foi a via de administração? A via aqui, no caso, foi intramuscular. Então, você vai informar injetado via intramuscular. Posso usar a sigla IM? Pode, porque é uma sigla conhecida por todos, tá? Mas se você puder escrever, é melhor, intramuscular. Por quê? Porque a gente quer ser o mais claro possível na anotação, tá? Mas se for uma sigla reconhecida dentro daquela instituição, você pode usar. Então, injetado via intramuscular, em que músculo? Em qual região? Vamos supor que eu fiz na região aqui ventroglútea, né? Na região ventroglútea. Então, eu estou especificando onde eu fiz esse medicamento. Mas que lado que você fez? Foi o direito ou o esquerdo? Vamos supor que você fez no direito. Você vai colocar na região ventroglútea direita. Qual agulha que você usou? Vamos supor que você usou a agulha 30x7, tá? Então, você coloca certinho. Teve alguma intercorrência? Não, não teve intercorrência. Então, você vai colocar sem intercorrências. E aí, você vai assinar. Vai colocar o seu nome na sequência, né? Aqui, vou colocar o meu nome, Juliana Melo. Vai colocar o seu Corém, o número certinho, todas as informações, você vai colocar e vai bater o carimbo, ok? Tranquilo, né? E a gente vai seguir essa lógica para todas as outras vias, né? Se foi endovenoso, a gente vai informar em que local, se foi no antebraço, dorso da mão, região cefálica, membro inferior. Se foi pela via subcutânea, você vai anotar se foi no abdômen, na região posterior do braço, na coxa. Se foi intradérmica, você vai anotar, por exemplo, se foi na face interna do antebraço ou na face externa do braço. Então, a gente vai especificar. Em todos os casos, a gente não pode também se esquecer, né, de registrar o lado em que o medicamento foi administrado. Se foi lado esquerdo ou se foi lado direito, tá? Isso é importante também. Quando a gente vai administrar um medicamento num dispositivo que já existe naquele paciente, então o paciente já está com catéter duplo lumen, ele já está com acesso venoso periférico, ou ele já está com o injetor lateral do equipo, ou outro, enfim. A gente vai, nessas situações, também anotar por onde o medicamento foi administrado. E aqui, claro que eu estou falando de medicamento endovenoso. Então, essa informação, se for um caso de um paciente que já faz uso ali de dispositivo, eu vou informar também qual desses dispositivos eu estou utilizando, porque às vezes o paciente está com mais de um dispositivo, então eu também preciso especificar. Então, vamos supor que a gente está fazendo essa medicação num paciente que tem já um acesso venoso periférico. Então, a gente vai anotar lá a data, né? Então, começa sempre com a data. Vou colocar aqui a data que eu gravo o vídeo, tá, gente? Depois vocês podem treinar no dia que vocês estiverem fazendo. Data de hoje, 12 horas, foi o horário que eu fiz. Então, eu vou colocar lá, administrado, 100 miligramas
de tramadol, por exemplo, com soro fisiológico, com 100 ml de soro fisiológico, a 0,9%, conforme a prescrição médica. Por via endovenosa. Como o paciente já está com o dispositivo, eu vou falar onde eu fiz. Eu fiz, então, no acesso venoso, em acesso venoso periférico. Em qual lado estava esse acesso? Estava, por exemplo, no membro superior direito. Então, você vai colocar lá, do membro superior direito. Você fez o cálculo de gotejamento, fez esse cuidado? Você vai anotar, controlado o gotejamento, tudo no passado, né, gente? Controlado o gotejamento a 34 gotas por minuto, por exemplo. Para administração, desse medicamento em 1 hora. Então, aqui eu já estou informando também o tempo de infusão, né, desse medicamento. Teve intercorrência? Não, não teve. Então, coloca sem intercorrências. Ok? E aí, novamente, assina, coloca o seu Corém, a categoria e por aí vai, ok? A gente tem também particularidade quando a gente vai administrar o medicamento pela via oral. Porque quando o paciente vai receber o medicamento pela via oral, pode ser que ele apresente, por exemplo, dificuldade de deglutição, né, que ele não consiga ingerir aquele medicamento, principalmente comprimidos que são muito grandes, né, pode acontecer. A gente tem, às vezes, a ocorrência de reações, mesmo o paciente apresenta vômito, né, por exemplo. Então, essas informações, quando a gente está administrando o medicamento pela via oral, a gente também vai anotar, tá? Ah, o paciente não teve dificuldade. A gente vai colocar que o paciente não teve dificuldade. Então, você vai anotar, por exemplo, lá, a data, a hora, administrado captopril 25 mg por via oral, conforme prescrição médica, sem dificuldades para deglutição e outras intercorrências, e você assina, carimba, tá? É importante também você observar isso quando a gente estiver falando de via oral. Fez a medicação por via retal, você vai registrar qual foi o dispositivo que você utilizou. Se você usou um supositório, você vai colocar se foi expelido, quais providências foram adotadas. Então, para todas as vias que a gente for anotar, a gente vai registrar a rejeição do paciente, né? Se o paciente recusou, como que eu anoto, professora? Você vai colocar data, hora, usuário fez recusa da administração do medicamento dipirona por alegar não sentir dor. O paciente rejeitou porque ele, nesse momento eu não tenho dor. Então, você vai registrar que ele recusou o medicamento. E aí, na sequência, você vai colocar, comunico à enfermeira Juliana sobre a recusa. Então, você identificou que o paciente recusou o medicamento, você comunicou o enfermeiro responsável ali sobre isso, né? E pode ser que minutos depois, né, às vezes o profissional, o enfermeiro vai lá, conversa com o paciente e consegue reverter a situação, né? Você também, naquele momento, conversou com o paciente, você orientou ele sobre a importância de tomar o medicamento prescrito, mesmo que naquele momento ele não esteja sentindo dor, né? Porque foi indicado, foi prescrito. E aí você vai anotar também que você orientou o usuário sobre os benefícios, sobre a indicação do medicamento da dipirona, no caso, sobre a importância de cumprir os horários prescritos pelo médico, né, para que ele não tenha dor intensa, por exemplo. E pode ser que nesse momento o paciente aceite a administração. E aí você novamente vai anotar que você orientou e depois, se ele mudou de ideia, se ele aceitou, se você conseguiu administrar, você novamente vai lá informar na anotação que você conseguiu fazer essa administração de medicamento. Porque isso é bastante comum também. Às vezes o paciente recusa porque ele pensa várias coisas, mas a gente conversando ali, né, a gente se articula para conseguir. Teve intercorrência, teve alguma situação inesperada, você também vai anotar as intercorrências e as providências adotadas, né? Vamos supor que você pegou um paciente que começou a falar para você que está com palpitação, a pele dele está meio pálida, você vai lá, verifica a frequência cardíaca está alta,
né? Tá com uma frequência cardíaca de 159 batimentos por minuto, por exemplo. Então, você faz o quê? Você comunica a enfermeira e aí você faz o quê? Você anota, né? Anota que você comunicou ao enfermeiro. Então, você vai anotar como? Data, hora, você vai escrever: usuário refere palpitação, sua pele se apresenta pálida, a frequência cardíaca aumentou para 159 batimentos por minuto, comunico à enfermeira Juliana, ok? Além disso, você vai comunicar também para o médico, né, que está ali responsável, por exemplo. Então, se você é enfermeiro, você comunicou, você vai colocar a hora que você comunicou e vai dizer: comunico aumento da frequência cardíaca de forma abrupta para a médica doutora fulana, realizo eletrocardiograma conforme prescrição médica. Então, tudo a gente vai registrar. Lembrando que só o fato de você checar lá na prescrição com símbolos não cumpre os requisitos legais de validação, né, dessa administração de medicamento. Vamos pensar em mais um exemplo? Mudança de decúbito. A mudança de decúbito pode ser necessária, né, para o paciente, principalmente para a prevenção de lesão por pressão. E tem algumas situações em que, às vezes, o profissional muda o paciente de posição, de decúbito e não anota, né? Ele acaba fazendo ali, mas esquece de anotar. E você deve se lembrar que até o fato de você mudar de posição ou a mudança de decúbito é uma intervenção, é um cuidado de enfermagem. Inclusive, a mudança de decúbito ela é realizada sob prescrição do enfermeiro. O enfermeiro prescreveu a mudança de decúbito, provavelmente porque é um paciente que tem risco de lesão por pressão, e isso também vai ser registrado, né? Mas aí vem aquela pergunta: o que eu vou anotar de uma mudança de decúbito? Você vai anotar o posicionamento do paciente, né, do cliente, conforme a prescrição de enfermagem ou conforme o protocolo institucional. Você vai anotar também se você fez uso de algum dispositivo para proteger as regiões onde a gente tem proeminências ósseas. Então, isso você também vai anotar. Então, vamos pensar num exemplo aqui de anotação de mudança de decúbito. Vamos supor que você fez isso hoje, 15 de maio de 2024, às 8 horas da manhã, né? Você começou ali com a primeira mudança de decúbito no seu plantão. Então, você vai informar posicionado, lembrando que é no passado, né? Então, você pode colocar posicionado ou posicionei o paciente em decúbito dorsal. Usou dispositivos de proteção? Então, você vai colocar com protetores em pontos de pressão ou em regiões, né, onde a gente tem ali proeminência óssea, tá? Em pontos de pressão. E aí você vai especificar em que ponto você colocou essa proteção. Foi na região sacral, foi no calcâneo, foi nas escápulas. Então, coloque a região onde você colocou ali a proteção, tá? Então, você colocou, por exemplo, na região occipital, que são regiões, né, onde a gente sabe que tem ali um risco maior, né, de ter lesão por pressão. Escápulas, por exemplo, região sacral e calcâneos, ok? E aí você finaliza, coloca seu nome completinho, Corém São Paulo ou Corém do seu estado, o número e a categoria aí profissional, tá? Tranquilinho, né, gente? A gente também registra, por exemplo, as eliminações do paciente, né? Diurese, evacuações. Como que a gente faz esse registro, né? No caso da diurese, a gente vai anotar a ausência ou a presença de diurese, né? Esse paciente pode apresentar a diurese de forma espontânea ou por sonda, por exemplo. E se o paciente estiver em uso de sonda ou se a gente está fazendo o balanço hídrico, a gente vai medir essa quantidade de diurese em ml, né? Então, a gente também vai anotar ali a quantidade. A gente vai anotar as características dessa diurese, a coloração, se tinha odor. A gente vai observar a presença de anormalidades, como, por exemplo, hematúria, piúria, disúria, né? O paciente pode apresentar dor ao urinar, presença de sangue na urina. A gente vai também anotar a forma dessa eliminação, se foi de forma espontânea, se foi via Uripen, se foi por catéter urinário de demora ou sonda vesical de demora.
por ostomias urinárias. Então, um exemplo aqui para vocês, né, de anotação, nesse caso de diurese, geralmente é uma anotação que já está correndo ali ao longo do dia, né? Então, a gente começa já ali, se não tiver a data, a gente coloca e a gente coloca o horário. Vamos supor que você fez isso 12h35. Você vai informar que o paciente apresentou micção, ou você pode usar o termo também diurese, apresentou micção espontânea, por exemplo, na comadre, 2 vezes. Lembrando que número aqui, a gente não coloca o número, a gente escreve por extenso, né? Então, 2 vezes. Qual foi a quantidade? Qual o volume? A gente coloca, por exemplo, em média quantidade. Quais são as características dessa urina, né? A cor, por exemplo. No caso aqui, vamos supor que foi urina amarelo claro. Então, você vai colocar urina amarelo claro. Tinha odor? Tinha, mas era o odor característico. Então, você vai anotar odor característico, que é aquele que já é esperado, né? Fisiológico, que todo mundo tem, beleza? Então, nada de anormal aqui. E aí, você vai se identificar. Tranquilinho aqui a anotação de diurese, né? Então, coloca lá seus dados sempre, tá, gente? Isso aqui é primordial, né? A gente sempre vai se identificar, então colocou lá seus dados, né? Coloca a sua categoria, se identifica e carimba, ok? Vamos supor que você vai anotar o quanto você desprezou de urina, né? Então, você vai colocar lá, ó, desprezados, por exemplo, 230 ml de urina. Aí, você também vai anotar as características dessa urina que você está desprezando, tá? Coloração amarelo claro, por exemplo. Odor forte, vamos supor que teve ali um odor, né, forte. Com pequena quantidade de muco, vamos supor que você identificou isso. Você coletou do frasco coletor de urina. Do catéter urinário, e aí você vai especificar também que catéter é esse, tá? Se o paciente está com sonda aqui de demora, por exemplo, você vai especificar o número do catéter, o tipo do catéter, onde esse catéter está fixado, ok? Que está fixado na face interna da coxa. Todos os detalhes você vai colocar. E aí você assina, ok? Você anotou que você desprezou aquela urina, as características, de onde você desprezou ela, e aí você coloca ali as informações necessárias e fecha a sua anotação de enfermagem. Vamos pensar em mais um exemplo para a gente finalizar? Vamos supor que você vai anotar a dieta que você administrou, né? O que a gente anota? A gente anota a dieta que foi oferecida. Se foi uma dieta geral, dieta leve, dieta branda, dieta pastosa, dieta hipossódica, se foi uma dieta para diabético, uma dieta hiperproteica, dieta por sonda. E aí a gente vai anotar também a aceitação dessa dieta. Pode ser que o paciente tenha aceitado total ou parcial, né? Às vezes ele comeu tudo que você ofereceu e pode ser que ele não comeu tudo, comeu só um pouco ou até que ele recusou. Então, vamos supor que você está anotando a oferta de uma dieta. Então, começa sempre com data e hora. E aí você coloca, posiciono o paciente sentado para de jejum. Então, é claro que você vai começar já posicionando o paciente para fazer ali a oferta da dieta. E aí você vai informar se esse paciente aceitou ou não. E vai especificar a quantidade que ele aceitou, né? Então, vamos supor que ele aceitou 200 ml de café com leite. Então, você vai colocar, aceitou 200 ml de café com leite. Pão, comeu também pão com manteiga. E uma fatia de mamão, por exemplo. É
importante também você anotar se o paciente precisou de ajuda para se alimentar, se ele conseguiu comer sozinho, ou se você precisou, né, auxiliar ele. Então, vamos supor que esse paciente não precisou. Então, eu coloco sem necessidade de auxílio ou de ajuda. O paciente apresentou alguma intercorrência, ele engasgou? Não, não engasgou. Então, você coloca sem engasgos. Mesmo que não teve a intercorrência, você vai registrar, tá? Então, o paciente não engasgou, coloca sem engasgos e se identifica, ok? A gente tem pacientes que estão recebendo a dieta por catéter, né? E alimentações em geral. Então, nesse caso, a gente vai também anotar os cuidados, né, que a gente fez antes e depois da administração dessa dieta, conforme a prescrição médica. Então, se o paciente está com sonda, por exemplo, você vai anotar se você fez teste de refluxo gástrico, vai anotar o posicionamento desse paciente no leito, o volume de água que você infundiu depois de administrar a dieta para lavar a sonda, se teve alguma queixa. Se o paciente estiver em jejum, você também vai anotar que o paciente está em jejum e o motivo desse jejum, né? Então, por exemplo, você colocou lá data, hora, em jejum desde as 22 horas do dia anterior para a realização do ecocardiograma transesofágico, reoriento em relação à manutenção do jejum e assina a anotação, tá? Você está informando que o paciente está em jejum porque ele está em preparo para um procedimento, né? E que você orientou ele a manter ali, seguindo as orientações. Se o paciente precisou de auxílio, você vai colocar. Se o paciente recusou, você vai indicar o motivo dessa recusa. Essa recusa pode ser por inapetência, por náusea, pode ser porque o paciente tem uma disfagia, pode ser porque a mastigação ali está dolorosa. Então, você vai anotar o motivo dessa recusa também, tá? Então, você coloca lá data, hora, por exemplo, né? Recusou todo o café da manhã, pois refere estar com cólica de intensidade 6. Então, você avaliou ali, o paciente referiu que estava com dor, não quis o café da manhã, você aplicou a escala de dor, concluiu que na escala a avaliação dele é número 6. Então, você coloca, recusou todo o café da manhã, ou seja, ele não aceitou nada porque ele referiu estar com cólica de intensidade 6. Comunicado à enfermeira Juliana sobre o ocorrido. Então, tudo a gente anota literalmente. Então, aqui eu trouxe, né, alguns exemplos para tentar te ajudar, mas como eu falei para você precisa treinar bastante, né? Então, busque casos clínicos, situações que te desafiem a anotar, a registrar, para você ir treinando, tá? Quanto mais você escrever, mais você vai se apropriar daquilo que você tem que registrar. Lembrando que vocês encontram aí no Google, na internet, facilmente os guias do COFEM Corém, onde vocês vão ter mais exemplos e também todas as orientações, o que você deve anotar para cada procedimento. Mas aqui eu estou buscando te esclarecer aquilo que é mais importante, aquilo que você não pode deixar de faltar e como você pode, né, melhorar a sua anotação de enfermagem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e aproveite também para conhecer lá os nossos materiais que estão à sua disposição no nosso site. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula.